Olá, aprovados, tudo bom? Semana passada eu lancei uma tag Titia Responde, e aí vários de vocês mandaram mensagens para mim com suas dúvidas sobre as leis, regimento interno, sobre o COG, sobre o estatuto, e aí na medida do possível, vocês sabem que eu estou fazendo doutorado, que eu também estou estudando, que é um tempo danado que eu preciso, aí eu vou respondendo para vocês. Eu tenho esse compromisso com vocês, em especial para os meus alunos do concurso passado, que ficaram bem pertinho de serem chamados e não foram. Muito em homenagem a eles, eu fiz esse grupo Aprovados no TJPE. E aí, você que não faz parte, seja muito bem-vindo, fique muito à vontade para você poder entender a razão desses vídeos e como esses vídeos funcionam, tá bom? Então, eu vou responder a uma dúvida de uma colega de vocês que me mandou, que eu conheço há bastante tempo. E aí, oi prof, bom dia. Para você, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, se você for igual a mim. São 43 minutos do dia 30/7, um domingo, e eu tô aqui com vocês. Pois muito bem. Finalmente TJ na área, né? Queria tirar uma dúvida do regimento interno com a senhora. Artigo 11. Aí você dá um pause no seu celular, no seu computador, onde quer que seja, e vai lá pegar o regimento interno para poder você acompanhar a leitura, porque só tem sentido assim, tá? Vai pegar lá. Estou esperando você. Já voltou? Muito bem. Então veja, artigo 11. Que é na hipótese de vacância, né? Dos cargos de presidente, primeiro e segundo vice e corregedor. Eleição em 10 dias para escolher o substituto, até aí tudo beleza. Mas quando chega nos parágrafos é a dúvida. Bom, a dúvida dela é bem pertinente, porque uma leitura rápida leva vocês a um engano e esse tipo de questão pode muito bem ser objeto de questionamento na prova, porque vocês podem realmente se complicar. Mas eu vou fazer uma ressalva aqui rapidamente. Os cargos diretivos do tribunal são 4. É o presidente, o primeiro vice, o segundo vice e o corregedor. Então pense assim, quarteto fantástico. São os caras que comandam lá, os super-homens. E aí, como é que se dá a eleição? A gente precisa ver lá o artigo 8º. Suba na sua lei. Artigo 8º, diz assim: são elegíveis para os cargos diretivos os 4 desembargadores mais antigos que não tenham exercido quaisquer dos cargos de direção, por período de 4 anos, ou o cargo de presidente, até que se esgotem todos os nomes na ordem de antiguidade. Prestem atenção. O que acontece? Estes 4 cargos, eu só posso exercer 2 destes cargos, ou um de presidente em primeiro lugar. O que é isso? Veja, eu posso ser corregedor e depois ser eleito para presidente. Posso, mas se eu for presidente pela primeira vez, eu não participo de mais eleição, salvo se, como diz a lei, até que se esgotem todos os nomes na ordem da antiguidade. Tá? Então, geralmente, eu nunca vi nesses meus 25 anos de tribunal, não me recordo de um desembargador tenha assumido a presidência em primeiro lugar. Sempre um é corregedor para depois ser presidente ou vice para ser presidente, na época que só tinha vice, agora são 2. Atualmente, por exemplo, o desembargador Leopoldo Raposo, atual presidente, foi o primeiro vice-presidente na gestão passada. Certo? O desembargador Fausto Freitas também foi corregedor e depois foi o presidente. Então, funciona dessa forma no tribunal. Mas aí você precisa ficar atento a essas exceções para que você possa entender como é que se dá a eleição no caso de vacância que está prevista lá no artigo 11. Então, vamos lá no artigo 11 dar uma olhada aqui. O artigo 11 diz: vagando o cargo de presidente, primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente ou corregedor-geral da Justiça, eu faço um parêntese aqui agora, porque houve a vacância em razão do falecimento de Roberto Ferreira Lins, do desembargador, e houve a eleição. Aí a gente vai dar o exemplo para vocês no curso. Mas, vejam só. Então, vagando o cargo de presidente, primeiro vice, segundo vice ou corregedor da Justiça no curso do biênio, ou seja, 2 anos, máximo são 4 anos, então eles podem ficar em 2 biênios, nas hipóteses que eu disse a vocês. Proceder-se-á dentro de 10 dias a eleição do sucessor para complementar o mandato. Parágrafo 1º diz o seguinte: ressalvada a hipótese de eleição para completar período de mandato inferior a 1 ano,
Aquele que for eleito presidente fica inelegível para cargos de direção até que se esgotem todos os nomes na ordem de antiguidade. Ora, o que ele está dizendo aqui? Ressalvada a hipótese de eleição para completar período de mandato inferior a 1 ano, significa dizer que o camarada que assumirá, completará período de mandato inferior a 1 ano. O mandato não são 2 anos? Não é um biênio? Então eu vou, já depois que passar 1 ano, o restinho que ficar eu vou assumir meses. Se eu vou assumir meses, não é justo que eu fique inelegível. Então a lei faz isso. Ressalvada a hipótese de eleição para completar período de mandato inferior a 1 ano, ou seja, eu vou substituir o camarada lá por alguns meses, então eu serei elegível. Aí ele diz assim, ressalvada essa hipótese. Ora, se for superior a 1 ano, ele diz, aquele que for eleito presidente fica inelegível para cargos de direção até que se esgotem todos os nomes na ordem de antiguidade. Bom, entendido isso, vamos ao parágrafo 2º. Preste atenção. Um fala completar e o outro fala complementar. Então, o parágrafo 2º diz assim: o eleito para complementar o período remanescente superior a 1 ano do mandato do primeiro vice, do segundo vice ou corregedor fica inelegível para a reeleição até que se esgotem todos os nomes na ordem de antiguidade. O que quer dizer isso aqui? Preste atenção. Ele está dizendo assim, completar o período remanescente superior a 1 ano. Então, eu vou assumir ou o cargo de primeiro vice, ou de segundo vice, ou de corregedor, por período superior a 1 ano, porque completar o período remanescente superior a 1 ano, tá certo? Então, esta seria uma hipótese, se fosse o camarada ficasse menos de 1 ano, era a hipótese que me daria essa exceção da reeleição, mas não é o caso. O artigo traz aqui, diz o seguinte: o eleito para complementar o período remanescente que seja superior a 1 ano, ou seja, eu vou ficar substituindo o sujeito por mais, né, por período superior a 1 ano. Ele saiu, como foi o caso de Roberto Ferreira Lins, eu vou assumir a vaga dele por mais de 1 ano. Então não tem sentido, porque é quase completo o biênio. Se eu quase completo o biênio, eu praticamente exerci o mandato na sua integralidade, tá bom? Então a dúvida é muito pertinente, e você que mandou a dúvida, leia com bastante cuidado. E quando tiver dúvida no artigo, dê uma subida, uma descida, alguns artigos acima, alguns artigos abaixo, com bastante cautela, com bastante atenção, que a resposta está na própria lei. Tá bom? Agora, realmente a prática ajuda bastante, porque como eu sei como é na prática, para mim isso é tranquilo, mas para você realmente que não lida com isso diuturnamente, fica mais complexo, a norma fica abstrata. Mas qualquer coisa, estamos por aqui. Forte abraço para vocês e continue firme e fortes, que o resultado será muito positivo. Até a próxima.